passar a vida inteira trabalhando, juntando patrimônio e tentando de todas as formas economizar dinheiro para deixar um patrimônio financeiro, deixar um legado ali para sua família e não fazer um planejamento sucessório é tão inútil quanto um feriado no dia de sábado. Digo isso porque hoje o dia de finados caiu exatamente num sábado e eu vou te dar algumas alternativas para você aproveitar o dia de hoje para refletir um pouco sobre planejamento sucessório, né? Como que você quer deixar os recursos ali para os seus herdeiros, para sua família, perpetuar o patrimônio, assim como os bilionários ao redor do mundo fazem. Os custos para o inventário pode chegar em torno ali de 25%, algumas estimativas dizem que vai chegar até 50% do patrimônio, assim como já é em caso de alguns países pelo mundo, que chega ali de 40% até 60% do patrimônio sobre o imposto ali sobre a herança, tá? Então é importante fazer um planejamento. Aqui no Brasil sempre há brechas, eu até costumo pensar que quem faz as leis também tem muito patrimônio e ele quer de certa forma proteger esse patrimônio, então sempre tem algumas brechas na lei e é isso que a gente vai aproveitar. Um fato importante é que ano que vem, 2025, o ITCMD, que hoje a cota máxima é de 8%, vai ser ali 16%, já estão falando até em aumentar para 20% a arrecadação, isso vai depender ali de cada estado, então você tem poucas semanas para tentar correr e aproveitar enquanto esse imposto ainda está mais baixo. Vou falar sobre isso ao longo do vídeo de hoje. Mas antes eu preciso fazer um disclaimer. Das alternativas que eu vou passar aqui de planejamento sucessório, boa parte delas eu vou receber alguma comissão caso você queira fazer ali com a nossa consultoria. Por que eu digo isso? Porque os outros serviços de investimento de forma geral eu não recebo nenhum centavo. Você paga pelo serviço e aí eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu estou te oferecendo algum serviço por fora, algum investimento para receber uma comissão, tá? Então só deixando bem claro que das alternativas que eu vou passar aqui tem sim um pagamento ali de comissão, até porque são serviços geralmente de advogados, contadores e tem ali um comissionamento por isso. Mas não é por isso que vai ser um produto ruim, tá? Por isso que eu gosto de explicar bem a situação. Muitas das vezes não vai fazer sentido, muitas das vezes pode ser algo mais custoso, mas é algo que se você pode, vale a pena seguir e proteger ali seu patrimônio, tá? Geralmente é algo para quem pode e não para quem quer, infelizmente. Nesse vídeo eu vou trazer 5 alternativas para um bom planejamento sucessório e aí você vai ver qual que se encaixa melhor no seu bolso. Na verdade, são 7. As 3 primeiras eu vou deixar num pacote só. Vou tentar ordenar do que é mais caro, mais sofisticado, para aquilo que é mais simples e mais barato, para tentar encaixar em diversos tipos de perfis, desde aquela pessoa que é multimilionário até aquela pessoa que tem ali poucos recursos, né, algum dinheiro que queira proteger. Então vamos lá. A primeira alternativa e mais sofisticada seria ali colocar o patrimônio em uma pessoa jurídica, seja no Brasil ou no exterior. Aqui eu tenho 3 alternativas no Brasil: uma holding patrimonial e também lá fora um offshore, uma trust para você fazer a gestão do seu patrimônio e planejar essa sucessão. Aqui no Brasil, uma holding patrimonial nada mais é do que uma pessoa jurídica, ou seja, um CNPJ, para fazer a gestão do seu patrimônio. Se você tiver muitos imóveis, talvez valha a pena fazer uma holding imobiliária. Então são 2 tipos de holding: patrimonial, que dá para ter imóveis também, mas dependendo ali da alocação, faz sentido separar por uma questão tributária que eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo. Por que é legal isso? Porque na hora de fazer a transmissão do bem para os herdeiros, em vez de ter ali vários imóveis, vários ativos, dividir tudo isso fica muito custoso, questão de advogados, imposto também. E aí você pode fazer a gestão através de uma holding que ela tem cotas, né? Então você divide ali um percentual de cotas para cada herdeiro e já faz a gestão, mesmo em vida, tá? Fica fácil ali de administrar, uma eficiência tributária muito grande dependendo da situação. Um exemplo na questão dos imóveis, o imposto sobre aluguel, que na pessoa física é de 27,5%, vai ficar muito mais barato na pessoa jurídica. E aí você tem que ver qual que é a melhor situação para você. Além disso, como é uma pessoa totalmente diferente ali do teu CPF, se tiver algum problema no CPF de algum dos cotistas, isso não afeta a holding em si, não afeta o CNPJ. Um exemplo, digamos que um médico que é cotista, pode ser o principal ou não,
ele vem ali a, sei lá, errar numa cirurgia e ele é processado por isso, ele pode perder os bens dele. Ou então no caso de um empresário que tem vários funcionários, ele resolve ali de uma vez fazer uma ação coletiva contra aquele funcionário, todo mundo entrando na justiça trabalhista, ele pode perder todo o patrimônio. Tem vários casos de empresas que faliram por conta disso, né? Muitos processos trabalhistas. E aí você consegue ficar protegido, né? Se você não tem nada no seu CPF, você acaba não perdendo esse patrimônio. É uma das formas ali de você se blindar. Inclusive, aqui entra um parêntese, tá? Muitas pessoas buscam esse tipo de solução quando já é tarde. Às vezes já tem um processo rolando na justiça e a pessoa tenta, vou ocultar meu patrimônio, vou abrir uma hold. Cuidado, tá? Isso pode ser encarado como uma fraude e aí você aumenta ainda mais o seu problema, né? Você vai estar cometendo um crime muito grave, tá? Então é a mesma coisa de um seguro. Você tem que fazer um seguro antes de bater o carro. Não faz sentido você bater o carro e correr para tentar fazer um seguro. E quais são os custos de abrir uma hold? Vai depender muito de cada caso, vai ter que ser feito ali o levantamento dos imóveis, a complexidade de estudo, quantidade de pessoas, como é que é a comunhão dos bens ali dos casais, enfim. É um trabalho muito minucioso, então não tem como dizer de fato qual vai ser, mas é a partir de R$10.000, tá? Fora, mensalmente você vai ter um custo ali com o contador, né? E outros custos que podem ter ali com imposto também, então pelo menos vai ali uns R$500 por mês ali com contabilidade e outras taxas, tá? Então pense bem e veja se faz sentido ter essa estrutura. Outra estrutura que eu vou trazer aqui para você é o caso das offshore. As offshore é muito parecido com o que eu expliquei ali sobre a hold, você vai blindar ali o seu patrimônio, né? Você vai separar do seu CPF, mas a questão é que pode ter alguns custos a mais, porque uma offshore ela é feita fora do país, tem a questão cambial. Geralmente você tem que ter pelo menos 2 milhões para começar a valer a pena, porque tem o custo de implementação dessa estrutura e também o custo de manutenção. Por exemplo, no caso ali das Ilhas Virgens Britânicas, onde não tem imposto sobre doação e nem sobre herança, mas você tem ali uma taxa de $925 todo ano para o governo para manter aquela estrutura, fora a taxa, às vezes, do banco, de quem vai fazer a gestão. Então vale a pena ali entrar no detalhe para saber se faz sentido ter esse tipo de estrutura, né? Já dando ali um parâmetro quanto a custo. E a outra opção, um pouco mais sofisticada, que seria ali o caso de uma trust. Você tem ali uma pessoa que vai fazer essa gestão do patrimônio, você abre mão da administração do patrimônio e você coloca ali algumas cláusulas, né? Esse aqui é um patrimônio, tá no país X aí ao redor do mundo, você vai avaliar qual que é a melhor opção junto com um especialista. E aí você pode colocar a cláusula, quando eu morrer, tem que passar patrimônio para o meu filho se ele concluir a faculdade. Então, quando ele tiver 18 anos, 20 anos, enfim, as cláusulas, a forma como você faz, ela é muito personalizável, inclusive dá para bloquear, meu filho não pode dividir esse bem com a esposa dele, enfim, tem diversas formas de fazer isso e trust é a forma mais bem elaborada para ter essa proteção no exterior, porém ela custa um pouco mais caro, geralmente o custo inicial ali é em torno de 10 a 20 mil dólares, fora a manutenção disso. E o custo ali para fazer uma offshore, acabei não comentando, fica em torno ali de 4, 5 mil dólares para colocar ela para rodar, né? E aí fora os custos ali mensais ou anuais, dependendo de cada país. Mas a grande vantagem dela é que você tira o risco do país, o risco de uma decisão judicial, o risco político. Tem muitas pessoas que podem sofrer perseguições. Então essa é uma opção muito válida, tá? Às vezes você se pronunciou publicamente sobre algum político, sobre alguma situação no país, isso pode ser um problema para você. Quantas notícias a gente não viu por aí? Então essa é uma alternativa. E isso eu estou falando de hoje. No futuro pode ser que as coisas piorem ainda mais. E eu acredito que os impostos só vão aumentar aqui no país, que nem eu falei do caso do ITCMD, e aí no futuro tende a ficar ainda pior, porque o apetite do governo por arrecadação está insaciável, né? Não estão conseguindo equilibrar as contas públicas e vai sobrar para a população, né? Pagar todos esses gastos ali do governo. Inclusive, já foi mais atrativo, tá? Sendo bem sincero, já foi mais atrativo abrir uma offshore. Recentemente teve ali a lei das offshore para colocar mais imposto sobre esse tipo de aplicação, sobre esse tipo de estrutura, e agora já perdeu um pouco ali
daquilo que era as suas vantagens, né? Vantagem tributária. Agora tem muito imposto em cima. E aí tem que entrar no detalhe para saber se realmente vai valer a pena. Em alguns casos, dependendo do seu patrimônio, quanto maior o patrimônio, vai valer a pena sim. Não apenas do ponto de vista tributário, mas até a questão da jurisdição. Se a justiça, por algum motivo, determinar bloqueio de bens e tudo mais, o que está sobre a jurisdição no Brasil, eles têm poder, mas o que está em outro país, aí sim, você está totalmente livre da decisão judicial aqui do Brasil. Essas são as operações mais sofisticadas, mais eficientes para blindar o patrimônio. Você tem uma gama de possibilidades muito grande para fazer ali a gestão do seu patrimônio. Agora vamos para outras aplicações que podem ser interessantes e custam mais barato. Vou começar ali pelo segundo ponto, que são seguros. Seguro, você pode usar tanto em vida, tá? Você pode colocar ali um seguro para caso de doença, mas vamos tratar para o caso de sucessão. Digamos que você calculou que o seu patrimônio, seu inventário vai custar ali 25% do seu patrimônio e você tem 10 milhões de patrimônio. Então, se você vier a faltar, os seus filhos, seus herdeiros têm que ter 2,5 milhões para acessar seus bens, né? Eles vão ficar ali as aplicações, os imóveis, eles têm que acessar isso, então tem esse custo. E caso seus familiares não tenham esse dinheiro, você pode fazer um seguro. E aí esse dinheiro ele vai direto para as pessoas que você colocou ali como beneficiário. Não passa por inventário, você consegue dizer exatamente qual que é o percentual que vai para cada um. Tem diversos casos ali que a pessoa coloca, às vezes, uma segunda esposa, um filho fora do casamento, mas aí é cada um. Só tem essas possibilidades, tá? Não passa por inventário, então a pessoa pode colocar o valor que quiser ali para o beneficiário. E aí vale ressaltar que você pode colocar algumas cláusulas também. Digamos que eu tenho um filho pequeno e eu falo assim, ó, se eu morrer, esse valor só vai para o herdeiro quando ele tiver 18 anos. Aí o seguro vai ficar lá rendendo, provavelmente pela inflação, e aí depois daquele período vai entregar para o filho menor de idade. E outra vantagem é que ele é isento de imposto de renda, então você consegue ali colocar o dinheiro já líquido ali na mão dos seus herdeiros. E a terceira alternativa para você considerar no seu planejamento sucessório é doação em vida. Por que esperar morrer para os herdeiros ir lá e acessar o inventário? Você pode muito bem já fazendo doações, às vezes você não tem tantos imóveis ao ponto de fazer uma offshore, uma holding, e às vezes vale muito mais a pena você transferir o seu imóvel, por exemplo, a maioria da população brasileira, né, que tem ali um certo patrimônio, não vai ter tanto patrimônio assim. Às vezes uma doação vai resolver toda essa situação. E aí o que você pode fazer, porque você não está morto, né? Você só está doando para tentar uma eficiência tributária, né? Lembrando que eu falei que até o final desse ano vai ter um custo menor, o ITCMD. E isso vai variar, tá? Já falando aqui um pouco sobre custo, tem lugares como o Amazonas, onde o custo é de 2%, né, sobre doação, sobre a herança, mas tem estado que vai até 8%, em breve vai chegar até 16% e já estão falando até 20%, 21%. Então provavelmente não vão parar de aumentar esse tipo de imposto. Eles falam muito ali dos Estados Unidos, que cobra até 40%, sobre países nórdicos, que cobram um pouco mais, mas a gente não vê de fato aquilo que a gente paga de imposto voltando para a gente. Essa é a grande diferença, não é simplesmente, eu estou pagando imposto. Se eu visse de fato uma boa saúde, uma boa segurança, acho que ficaria tranquilo pagar o que a gente já paga de imposto. O problema é que a gente não vê, né? Apenas uma pequena casta, né, de pessoas privilegiadas ali pelo setor público é que se beneficiam desse tanto de imposto que a gente arrecada, né? Tanta coisa que é desviado por aí. E aí, voltando um pouco para o vídeo, acabei me tirando ali o foco. Na hora de fazer essa doação, você pode colocar uma cláusula de usufruto, tá? Para você continuar morando no imóvel, não ter o risco do seu filho te expor, de colocar para a rua. Então você pode colocar uma cláusula de usufruto para aquela renda daquele imóvel você utilizar até de forma vitalícia, tá? Você indo para outro plano, o seu filho aí sim, ele vai ter todo o direito ali sobre o imóvel. É uma forma muito comum, pouco difundida no Brasil, mas que é muito útil e pode resolver boa parte dos planos de forma muito barata e eficiente. E agora, simplificando ainda mais, a previdência privada é uma baita possibilidade também para você utilizar como planejamento sucessório. Ela, assim como o seguro, ela não passa por inventário. Ou seja, se você já passou por inventário, você sabe como é difícil aquele período que fica bloqueado, ninguém consegue acessar o recurso.
e aí às vezes falta dinheiro para pagar as contas de casa, pessoas têm que recorrer a empréstimo, a vender imóvel, é uma dor de cabeça. Então essa agilidade, né, de até 30 dias o dinheiro da Previdência tá ali na mão dos herdeiros, faz muito sentido e vale muito a pena. Às vezes a pessoa, em vez de fazer um seguro, né, voltando ao exemplo ali, a pessoa tem 10 milhões e calculou que o custo de inventário vai ficar em torno ali de 30%. Pô, se às vezes a pessoa coloca 3 milhões numa previdência, na hora que essa pessoa vier a faltar, esse dinheiro vai para os herdeiros. E assim como no seguro, você pode colocar mais de uma pessoa, tá? Você que escolhe quem que vai ser ali o seu beneficiário. E aí você coloca ali filho, marido, esposa, enfim. Você vai colocando ali as pessoas e o percentual que você deseja também, tá? Isso é uma baita funcionalidade. O que eu acho interessante é que nas últimas eleições, o Lula ele teve que declarar, né, assim como todo político tem que mostrar ali a declaração do imposto, e 90% do patrimônio dele estava em previdência privada. Ou seja, a pessoa que defende tanto imposto utilizando dessa ferramenta até para pagar menos impostos, como provavelmente por uma questão sucessória, né, até pela idade e tudo mais, é normal pessoas às vezes concentrando boa parte do patrimônio numa previdência privada, né, para ir rapidamente para os herdeiros sem ter o imposto de renda, né, e sem passar por inventário. Então é um custo muito menor do dinheiro passar para os herdeiros. E vale lembrar que hoje existem diversos tipos de previdência. No passado esse tipo de aplicação era muito mal visto por conta da concentração nos bancos. Como a população não tinha tanto conhecimento sobre investimentos, era comum péssimos fundos de investimento com taxas altíssimas, 3,5% ao ano, para ficar longe de bater qualquer índice, e aí ficou muito mal visto, pessoas começaram a tirar dinheiro da Previdência, ainda mais com o crescimento das corretoras. Mas hoje tem boa gestora, quase todos os fundos, né, fundos famosos de ações, inclusive até de criptomoedas, tem uma versão de Previdência, tá? Tem vantagens tributárias ali para eles, então vale super a pena arrecadar esse tipo de recurso. Então veja ali na sua corretora, no seu banco, cara, não falta boas alternativas para até montar uma carteira só de previdência, né? A parte de renda fixa, ações, internacional, cripto, montando só com previdência privada. E aí, em custo, o custo vai ser a taxa de administração desse fundo, tá? Que vai ser cobrado ao ano, você não vê, né? Ele é descontado ali todo dia um percentualzinho, mas tem fundos, bons fundos, pagando ali 0,5% ao ano, 0,5% ao ano. Isso é uma alternativa muito em conta para você já pensar ali num planejamento sucessório. E por último, vamos falar sobre ETFs irlandeses, que é uma alternativa, é quase como se fosse uma mini offshore fora do país, onde você pode investir fora do país e aquele imposto que às vezes iria sobre a herança não é cobrado. Um exemplo, se você investe nos Estados Unidos, você tem muito patrimônio, a partir de $60 mil começa a ter ali uma tabela progressiva que pode chegar até 40% do seu patrimônio. Então você que está dolarizando o seu patrimônio lá nos Estados Unidos, saiba que você tem esse risco de 40% do que você tem ficar para o governo americano, tá? Então uma alternativa para isso é investir através de ETFs irlandeses que não tem imposto sobre herança e aí já passa direto ali para quem você deixou como cotitular. Eu falo mais sobre esse tema num vídeo que eu fiz especificamente sobre ETFs irlandeses, que vai aparecer aqui para você clicar, então você já pode clicar e continuar assistindo esse vídeo, ok? Desejo a você um forte abraço e bons investimentos!